Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre escovas de dente. Muitas vezes os pacientes perguntam, doutora, qual a indicação de tal escova? Saem muitas novidades no mercado e hoje eu vou te explicar mais ou menos como funciona a indicação de cada uma, tá bom? Essa daqui é uma escova de dente de uso diário tradicional, cerdas macias, então as cerdas dela são um pouco mais rígidas do que as extra macias e ela tem esse contorno ovoide aqui que é para facilitar o encaixe nas regiões posteriores da cavidade dentária. Daí nós temos as escovas extra macias ou ultra macias. Para que são indicadas essas escovas? Essas escovas com cerdas extras macias, elas são indicadas para pacientes que já têm algum grau de retração gengival, ou seja, já teve algum tipo de retração gengival, exposição de raiz dentária, e aí a gente quer o quê? Minimizar essas retrações, controlar para que não haja mais retração gengival, tá certo? Então essa é a escova de cerdas ultra macias, tá? São cerdas bem molinhas e a gente vê que tem essa bifurcaçãozinha aqui na pontinha da cerda que é para facilitar o encaixe nos espaços pequenos. Principalmente para aqueles pacientes que têm os dentes muito juntinhos ou às vezes dentinhos sobrepostos um ao outro, então facilita o encaixe dessas cerdas nesses espaços para poder higienizar, proporcionar uma higienização mais adequada para não ficar nenhum resíduo, tá bom? Essa daqui também é uma escova de cerdas extra macias, só que ela é afiladinha na ponta, tá bom? Esse daqui facilita a entrada no sulco gengival, para limpar entre o sulco gengival e o dente. Tem a mesma indicação daquela que a gente mostrou anteriormente, que é para espacinhos minúsculos, difícil acesso. Então a gente vai conseguir uma melhor higienização desses espaços com esse tipo de cerda. É muito comum o paciente achar que a escova de dente com cerdas macias vai proporcionar uma higienização melhor do que aquelas que têm as cerdas muito molinhas, né? E quando o paciente tem o hábito de usar cerdas rígidas e troca para uma escova de cerdas mais molinhas, acaba estranhando e acaba passando pra gente que não se adaptou porque a cerda é muito mole. Mas na verdade a maleabilidade dessa cerda é que vai ajudar para que essa cerda se encaixe nos espaços mais difíceis de higienização. Então essas últimas duas aqui que a gente falou são bem indicadas para aquelas regiões menorzinhas que a gente já tinha dito. Aí nós temos as escovas ortodônticas. Existem escovas próprias para higienização de aparelho ortodôntico, que são essas duas últimas que eu vou passar. Essa daqui, a cerda dela não é uma cerda tão macia quanto aquela. Por quê? Porque quando a gente sabe a fricção das cerdas sobre o aparelho ortodôntico tende a abrir essas cerdas mais rápido. E a gente sabe que a cada 3 meses no máximo a gente tem que fazer a troca da nossa escova de dente. E aqueles pacientes que usam escova de dente, fazem uma força muito excessiva, acaba deixando aquelas cerdas super abertas. Isso é um fator também indicativo de que não está correta a higienização com a escova. Então ela tem já uma cerda um pouquinho mais rígida, próxima daqui da primeira que a gente indicou, tá? Não é uma cerda rígida, ela é considerada uma cerda macia, mas ela é um pouquinho mais firme e ela tem o desenho dela interno certinho para encaixar o bracket, as aletinhas dos brackets na hora da escovação. Se a gente for chegar bem próximo aqui, a gente vai ver que o desenho do contorno da terminação dessas cerdas são próprios para encaixar naqueles espacinhos dos brackets ortodônticos, que é para facilitar na higienização. Então a gente vê que o contorno dessas cerdas, ó, é diferente. Tem cerdas mais curtinhas, cerdas mais compridinhas, as cerdas laterais são mais compridinhas também para abraçar o contorno do bracket ortodôntico. Então, por último, nós temos a escova interdental. O que é a escova interdental? É essa escovinha que tem uma cerdinha única, tá? Ela é só um tufinho de cerda. A gente indica muito esse tipo de escova interdental para pacientes que fazem uso também de aparelho ortodôntico. Então, aquele paciente que faz uso de aparelho ortodôntico, ele tem que ter um cuidado maior na higienização. Além de escovar com a escova ortodôntica, em seguida ele tem que passar a escova interdental e depois também vem o fio dental. Então a escova interdental, ela é para encaixar debaixo do bracket, debaixo do fio ortodôntico, tá? Ali naquela região e também nas ameias dentárias. Outra indicação muito importante da escova interdental é pacientes que já têm muita retração gengival, então teve perda de papila dentária, tem aqueles espaços grandes entre os dentes. Então deve-se usar a escova interdental para limpar ali aquela raiz dentária exposta, porque a raiz dentária ela acumula mais tártaro, tá bom? E também pacientes que fazem uso de peça fixa. A escova interdental ela ajuda a higienização por debaixo dessas peças fixas, tá bom? Ela faz um encaixe, ó, para limpar lá embaixo, tá certo? De forma mais favorável. Então, ela tem essas 3 indicações. Indicação para pacientes que fazem uso de aparelho ortodôntico,
pacientes que têm perdas de papila gengival, uma perda óssea, uma retração gengival grande e que tem espaços entre os dentes, ela faz essa função de higienização ali, e também pacientes que fazem uso de peças fixas, seja sobre implante ou sobre dentes. Ela ajuda na higienização por debaixo dessas peças protéticas, tá certo? No geral, independente de qual tipo de cerda o seu dentista te oriente a usar, o ideal é a cada 3 meses fazer a troca dessa escova, tá? Por 2 motivos. Primeiro, as cerdas provavelmente já vão estar deformadas, então não vão fazer mais a função de higienização adequada, e também principalmente por conta de bactérias e fungos que acumulam nessas cerdas dentárias. Então já é um meio de contaminação, já não é mais um meio de higienização. Então elas têm que ser descartadas e você tem que ter uma nova escova de dente, independente do tipo que seja, tá certo? E depois da escovação é importante fazer o uso do fio dental. Nós temos um vídeo falando a respeito de uso de fio dental, técnicazinha rápida de utilizar. E se você quiser fazer um enxágue bucal com colutório, algum tipo de enxaguante, também pode. E aí nós vamos ter um vídeo falando só a respeito disso também. É isso aí, por hoje é só. Não esquece de se inscrever no nosso canal, de dar o seu curtizinho aqui no vídeo, indica para os amigos e qualquer dúvida é só mandar mensagem. Obrigada!